Olá, estamos aqui para mais um vídeo, para compartilhar com você a palavra do Senhor, aquilo que Deus tem para falar conosco, aos nossos corações. Eu vou começar hoje esse vídeo orando um pouco, pedindo ao Senhor que seja Ele a conduzir essa ministração. Amém? Senhor Deus e Pai, Senhor de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, eu coloco, meu Deus, a minha mente, o meu coração, o meu entendimento, a minha boca, tudo em tuas mãos nesse momento, Senhor, para que o teu Espírito Santo encontre liberdade em mim e através de mim, para que, Senhor, cada palavra dita, Senhor, cada compartilhamento seja segundo o teu querer e a tua vontade. Deus, eu ordeno agora que todo espírito de distração, todo espírito, Senhor, que tenta impedir, Senhor, a ministração desta palavra seja repreendido, anulado e silenciado neste momento, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Deus, tenha liberdade, Pai. Também na vida daqueles que estão assistindo esse vídeo nesse momento, que o Senhor prepare o seu coração, a sua mente, ilumina os olhos do seu entendimento para que ele possa compreender qual é a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor para a vida deles. Pai, ministra mais uma vez ao meu coração também, porque a tua palavra ela é viva e eficaz, capaz de separar juntas e medulas, Senhor. E eu sei que a cada leitura, a cada momento, Senhor, dedicado à tua palavra, um renovo, algo novo é revelado pelo teu Espírito Santo. Então fala comigo e fala também com aquele que assiste este vídeo, Pai, aonde estiver, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos hoje meditar na palavra do Senhor lá em Deuteronômio 10, amém? Vamos começar no capítulo 10, no versículo 12, e diz o seguinte: Agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas ao Senhor teu Deus, que ande em todos os seus caminhos, o ames e sirva ao Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, que guarde os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem? Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Tão somente o Senhor se agradou de teus pais para os amar, e a vós, descendência deles, escolheu depois deles, de todos os povos, como neste dia se vê. Circuncindai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não endureçais a vossa cerviz. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e roupa. Por isso, amareis o estrangeiro, pois foste estrangeiros na terra do Egito. Ao Senhor teu Deus temerás, a ele servirás, e a ele te chegarás, pelo seu nome jurarás. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fazes grandes e terríveis coisas, que os teus olhos têm visto. Capítulo 11 de Deuteronômio. Amarás, pois, o Senhor teu Deus e guardarás as suas ordenanças, os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos todos os dias. E hoje sabereis que não falo com os vossos filhos, que não sabem e não viram a instrução do Senhor vosso Deus, a sua grandeza, a sua mão forte e o seu braço estendido, nem tampouco os seus sinais, nem os seus feitos, que fez no meio do Egito a Faraó, rei do Egito, e a toda a sua terra, nem o que fez ao exército dos egípcios, aos seus cavalos e aos seus carros, fazendo passar sobre eles as águas do Mar Vermelho, quando os perseguiam, e como o Senhor os destruiu até o dia de hoje. Nem o que vos fez no deserto, até que chegaste a este lugar, e o que fez a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, filhos de Ruben, como a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas e as suas tendas, como também a tudo que subsistia e lhes pertencia no meio de toda Israel. Porquanto os vossos olhos são os que viram toda a grande obra que fez o Senhor. Guardai, pois, todos os mandamentos que eu vos ordeno hoje, para que sejais fortes e entreis e ocupeis a terra que passais a possuir, e para que se prolongue os seus dias na terra, que o Senhor jurou dar a vossos pais e a sua descendência, terra que mana
leite e mel. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Aqui nesse momento Moisés está sendo usado pelo Senhor, pelo próprio Deus, para exortar, para dar uma sacudida mesmo naquele povo, né, que viu, né? Aqui é interessante porque ele vai chamar a atenção e diz que o Senhor está falando não é com os vossos filhos que não viu os milagres que Deus fez, mas convosco que viu, né, o que o Senhor fez ali para tirar o povo da terra do Egito, a Faraó, a seus carros e seus cavaleiros no Mar Vermelho, que fez, né, a terra abrir e sucumbir a Abirão e Datã e toda a sua família, a sua tenda e os seus pertences por desobediência. Esses homens lá atrás nós vamos ver que eles eram homens que confrontavam Moisés o tempo inteiro, que duvidavam daquilo que Moisés falava, dos ensinamentos de Deus trazidos ao povo através de Moisés. Eles também se juntaram ali com Corá, que era também um homem que estava o tempo inteiro, apesar de fazer parte da tribo de Levi, né, um povo escolhido para servir no sacerdócio, para servir no templo do Senhor, que tinha o privilégio de servir ao Senhor, mas mesmo assim, com todo esse privilégio, com todo esse chamado diante do Senhor, estavam o tempo inteiro confrontando Moisés, né, sendo contra aquilo que Moisés ensinava ao seu povo, de tal maneira que o próprio Deus, né, em sua ira por causa disso, abre a terra, engole Abirão e Datã, sua tenda, toda os seus pertences, os seus familiares, e nós vamos ver que isso é para que houvesse a manifestação do poder de Deus diante daquele povo e eles compreendessem de fato quem era o Senhor, quem era aquele que guiava Moisés e que trazia ao seu povo um ensinamento. Tudo que Deus nos dá, todo ensinamento que o Senhor nos traz, não é apenas para nos talhar, como muitas pessoas pregam por aí, né? De que Deus é um Deus que está o tempo inteiro nos proibindo de alguma coisa, nos proibindo até de ser felizes. Há pessoas que acham que Deus proíbe tanto, né? Que chega ao ponto de impedir as suas felicidades, porque as pessoas encontram a felicidade nas coisas deste mundo, né? Mas não. Tudo que o Senhor nos traz, todos os ensinamentos que Deus nos alerta, né, para que a gente siga, obedeça, é para o nosso bem, né? Deus, ele é um Deus tão amoroso, né, tão protetor, tão cuidadoso, que ele nos dá uma série de lista de coisas para nos dizer assim, olha, se você seguir por aqui, se esse, né, for os ensinamentos que você guardar em seu coração e obedecer em todo o tempo, né, você estará seguro, você estará sendo guardado, você estará sendo protegido de tal maneira que eu prolongarei os seus dias, né, na terra. E quando Deus ele exorta aqui para que as pessoas compreendam que ele está falando com os pais e não com os filhos que não viram esse milagre, né? Que nesse tempo já havia uma nova geração no deserto. Aqui em Deuteronômio, aqui, Moisés já está muito perto de passar, né, a bola para Josué, ou seja, basicamente 40 anos depois, ali já à beira do Jordão, já quando Moisés, né, já soube que ele não iria, né, entrar na terra prometida, que essa bola seria passada para a próxima descendência. Deus faz Moisés reavivar aqui a memória das pessoas, as suas leis, tudo que foi ensinado, né, nos versículos e capítulos anteriores da sua palavra. Tudo que Moisés já havia dito, né, ao povo, ele vai relembrar aqui em Deuteronômio, trazer a memória daquele povo. E nesse momento em que ele está relembrando esses estatutos e esses ensinamentos, né, Moisés fala literalmente aquilo que Deus está dizendo. E uma das coisas que Deus diz é: atenção que eu estou falando com vocês que viram os milagres que eu realizei para vos tirar da terra do Egito, né? Quem já ouviu outras pregações aqui no canal ou que já leu a palavra de Deus sabe que Deus, quando ele tira o povo do Egito, ele está tirando de uma terra de escravidão, onde o povo de Israel serviu durante 400 anos como escravo dos egípcios, passando por açoites, né, por bastante fome. Era um povo que perecia nas mãos dos egípcios. E quando Deus os liberta, ele faz com que verdadeiramente esse povo tenha uma experiência sobrenatural, né, para sair do Egito. Deus abre o Mar Vermelho, Deus engole o exército egípcio, que era o exército mais poderoso da face da terra naquela época, e tira aquele povo embaixo de muitos milagres, né? As 10 pragas foram realizadas no Egito. Então, Moisés é instruído ao Senhor a lembrar as pessoas que aquilo que ele está mostrando, aquilo que ele está trazendo, não é para pessoas que não viram,
milagres de Deus e teriam as desculpas, né, em justificar a sua falta de fé. Mas não, é para um povo que viu esses milagres e não tinham desculpas para continuarem duvidando de que Deus iria cumprir a sua palavra, iria cumprir as suas promessas, bastando apenas obedecer aos mandamentos que ele havia dado através de Moisés. Né? E isso traz para nós, para os nossos dias, né? E Deus nesse momento me trouxe algumas experiências que eu tive com o Senhor, alguns milagres que eu vivi com Deus, de verdadeiros milagres, assim, momentos em que não havia saída aos olhos humanos, mas Deus entra com a sua intervenção e realiza milagres na minha vida que eu não consigo, às vezes, explicar. Quem está comigo, quem estava vivendo esse momento comigo, né, vê realmente o grande milagre de Deus na minha vida e pode até não aceitar que seja Deus fazendo esse milagre, mas eu sei que é Deus porque eu sabia o que eu estava orando. Um desses momentos assim extraordinários com Deus, né, em que Deus realizou um grande milagre na minha vida, foi há alguns anos atrás, em 2010, mais ou menos, 2011, quando eu e meu esposo, na época, estávamos morando em Salvador, né, e nós tínhamos decidido viver a vida para fazer a obra do Senhor, né, como missionários de Deus, né, alguém que decidiu viver para o Senhor e para o Senhor. Então, naquela época, nós dois saímos do trabalho. Ele era professor numa escola, né, no Rio de Janeiro, eu jornalista, né, tinha acabado de sair do trabalho onde eu estava, e Deus nos orientou que eu não continuasse procurando outro trabalho e que ele saísse, né, da escola que ele dava aula para que nós pudéssemos nos dedicar, né, à obra do Senhor. E nós tínhamos alugado um apartamento em Salvador na época, né? Estávamos vivendo da obra, não tínhamos trabalho, mas Deus nunca nos deixou faltar. Sempre onde nós íamos, né, nas igrejas onde nós andávamos, irmãos ao nosso redor, havia sempre uma maneira de Deus nos abençoar e nós conseguirmos cumprir, né, com todos os nossos compromissos financeiros, né? Conta de água, de luz, de aluguel, enfim. E teve um momento ali, já muito perto de Deus nos tirar de Salvador, em que a gente parou de receber ofertas. Assim, a gente nunca cobrou para pregar a palavra de Deus, né? De graça recebei, de graça dai, e era isso que queimava em nosso coração. Quando alguma igreja ofertava, nos dava um presente, nós aceitávamos de muito bom grado, mas nunca determinamos valores, né, para pregar a palavra de Deus, mas recebíamos para a honra e glória do Senhor sempre alguma oferta que foi nos mantendo ali durante muito tempo. Nessa época, por algum motivo, né, de forma inexplicável, nós fazíamos a obra e não recebíamos nada e voltávamos para casa sem dinheiro, né? Não vou dizer de mãos vazias, porque nós voltávamos sempre cheios da presença de Deus, com muitos testemunhos, com vidas sendo transformadas. Então aquilo nos preenchia, nos enchia. Então nós não voltávamos de mãos vazias, mas voltávamos sem dinheiro. E então começou a passar algum tempo ali, o aluguel não era no nosso nome, porque nós não tínhamos contrato de trabalho, não tínhamos carteira assinada, então nós não podíamos alugar o apartamento no nosso nome, era no nome do meu irmão, com um tio meu como fiador, né? Então nós não podíamos deixar de pagar um único mês, né? E de repente, nós estávamos ali em oração, pedindo ao Senhor um milagre, que Deus nos desse uma direção. Será que era tempo de voltarmos a trabalhar? Será que era tempo de voltarmos a ter uma rotina mais acertada, né? Ir trabalhar, ter o nosso salário no final do mês? Será que era tempo de diminuir o ritmo na obra e viver uma vida, né, mais regular? O que é que Deus queria de nós naquela época? E nós começamos a orar e a pedir direção ao Senhor. E minha irmã, na época, né, morava fora do Brasil, morava na Turquia nessa época, e ela não sabia de nada do que estava acontecendo. Ninguém sabia, ninguém sabia. A única pessoa que estava sabendo mais ou menos do que estava acontecendo era meu pai, porque nós tínhamos dito que iríamos voltar para o Rio, né, porque meu esposo é carioca e eu baiana, a gente estava em Salvador. E na época a gente compartilhou com meu pai que a gente ia voltar para o Rio, porque no Rio nós tínhamos casa que não pagávamos aluguel. Compartilhamos o mínimo com meu pai. Ele não sabia exatamente por quê. Ele só sabia que nós iríamos voltar. E num desses dias, né, eu tava em casa, assim, pedindo mesmo ao Senhor por um milagre. E minha irmã liga, né? E ela ligou e naquela época, graças a Deus, minha irmã tinha uma condição financeira muito, muito boa.
E ela ligou pra gente pra saber como é que nós estávamos, aquela conversa normal, né? E de repente, minha irmã diz assim, não, irmã, porque eu tava aqui conversando com meu esposo e meu pai me disse que você vai embora pro Rio, por quê? Eu disse, não, mãe, a gente vai voltar pro Rio, porque lá a gente tem uma vida mais confortável do que aqui em Salvador, que a gente tem despesas mais altas e tal. Ela disse, pois é, eu tô te ligando porque eu tava aqui conversando com o Caê e nós decidimos lhe dar de presente 6 meses de aluguel, para vocês ficarem tranquilos e não se preocuparem com isso. E por coincidência, que não é coincidência, né? Era o Senhor operando em nossas vidas. Era exatamente o tempo para acabar o nosso contrato naquele apartamento, né? E Deus, ele é tão perfeito e tão maravilhoso que ele tirou de nós aquele peso, aquela preocupação com esse valor específico do aluguel, né, para que nós pudéssemos continuar fazendo a obra dele, né? Nós faltávamos poucos dias ali para pagar o aluguel e foi no timing de nós honrarmos o nosso compromisso, né, honrarmos aquilo que Deus tinha nos confiado e nos dar o alento, e ali foi a resposta que nós precisávamos para compreender que nós éramos para continuar fazendo a obra do Senhor, exatamente como nós estávamos fazendo, e aquele que supre todas as necessidades daqueles que o amam era fiel para continuar suprindo nas nossas vidas, né? Eu tô compartilhando isso com você porque eu não sei qual é a dificuldade, qual é a luta, qual é a batalha que você está enfrentando nesse momento, mas seja ela financeira, emocional, seja ela de saúde, seja ela pela salvação de alguém, seja ela pela libertação de alguém, Deus, ele é fiel, ainda que ele apareça ali com milagre no último momento, né? Quando você pensa que mais nada pode acontecer, que tudo tá perdido, Deus, ele entra com a providência em suas vidas. Eu teria outros grandes milagres para compartilhar com você, mas foi esse que Deus colocou no meu coração nesse momento, para que você entenda que Deus, ele não vem só com a sua necessidade. A nossa necessidade, ela era de 1 mês de aluguel, né? Ele entrou com 6 meses de aluguel sobre as nossas vidas, né? Com muito mais do que eu estava clamando, muito mais do que nós estávamos pedindo naquele momento, porque ele é esse Deus. E quando ele diz aqui para que nós venhamos a nos lembrar dos milagres que ele já realizou, quando ele alerta o povo de Israel, Deus hoje ele quer despertar você, assim como ele tem me despertado, para lembrar dos milagres que ele já fez na sua vida, né? Dos milagres que ele já realizou para que você chegasse até aqui. Quantos milagres o Senhor já fez na sua vida de forma sobrenatural, né? Que você não esperava, que você não estava mais contando, ou que você nem sequer tinha pedido ao Senhor, mas era uma necessidade em que o Senhor entra com seu poder e a sua glória e realiza na sua vida para te fazer prosseguir. Aqui todos os milagres que Deus fez no povo de Israel e para o povo de Israel, em favor do povo de Israel, é para que eles saíssem da terra da escravidão, de um tempo de fome, de escassez, né, de açoites, para viver um novo tempo numa terra que mana leite e mel, porque é isso que Deus quer para cada um de nós. Deus, ele tem uma terra que mana leite e mel. Que terra é essa? A terra da promessa, a terra onde você vai viver a promessa que Deus fez para sua vida. E para chegar lá, Deus só pede uma coisa, que você guarde os seus mandamentos e ensinamentos nas tábuas do seu coração. Amém? Então hoje, a palavra de hoje para você é: guarde os mandamentos do Senhor, viva os mandamentos do Senhor, busque a face do Senhor, busque, né, de todo o seu coração, não por causa das coisas que ele pode dar, não por causa dos milagres que ele pode fazer, mas porque ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda exaltação. Então Deus hoje, ele quer verdadeiramente um relacionamento íntimo e sincero contigo. Ele não quer só lhe dar e lhe ofertar milagres, mas ele quer ouvir a sua voz, né? Se achegue ao Senhor, se achegue aos pés do Senhor, toque a orla do seu manto, para que você possa ter um relacionamento íntimo e sincero com o Senhor, né? A mulher do fluxo de sangue, não sei se você conhece essa história, mas era uma mulher que sofria há 12 anos com o fluxo de sangue que não cessava, né? Todos os médicos já tinham sido procurados, todas as suas riquezas tinham sido gastas na tentativa da sua cura, né? E quando Jesus vai à sua cidade, a única coisa que ela tem em mente é: se eu somente tocar a orla do seu manto, eu serei curada. Se eu somente tocar a orla do seu manto, eu serei curada.
Aquela mulher, ela não queria nem falar com Jesus, ela nem queria se relacionar com ele, ela queria apenas ser curada, tocar a orla do seu manto e sair dali com o fluxo de sangue cessado. Mas Deus, ele é tão bom e tão poderoso e tem sempre mais, né? Quando ela consegue alcançar Jesus e ela toca a orla do seu manto, o Senhor, né, percebe que está saindo dele poder e ele para diante de toda aquela multidão. Ele está a caminho, né, de Jairo, o mestre da sinagoga, para salvar a sua filha Talita, para curar a Talita. Jesus estava indo com uma missão, mas ele para dar atenção àquela situação em que sai poder dele. Ele diz: saiu de mim poder. Quem foi que me tocou? Quem foi que me tocou? Os apóstolos começam a dizer: Senhor, há tantas pessoas aqui te tocando, tantas pessoas se esbarrando em você. É claro que muitas pessoas se tocaram, mas Jesus diz: não, alguém me tocou de forma diferente, né? E quando aquela mulher diz: Senhor, fui eu, ela tem um grande momento ali, porque ela não só foi curada, mas ela tem a oportunidade de falar com o mestre, né? De ver o mestre olhar para ela, se direcionar exclusivamente para ela e dizer: filha, a sua fé te salvou, vai em paz. Né? Uma mulher que vivia à margem da sociedade, que era proibida de conviver ali no meio da sociedade, porque era considerada uma mulher impura por causa do fluxo de sangue que não cessava. Naquele momento, essa mulher não só é curada da sua enfermidade, não só recebe um milagre do Senhor, como ela é liberta, né, para viver de volta à sociedade. E também ela tem um momento especial de falar diretamente com Jesus, face a face. E é isso que o Senhor quer. O Senhor não quer só curar as nossas enfermidades, Ele não quer curar só a nossa alma, as nossas dores, libertar o nosso filho, o nosso marido, ou a nossa esposa, ou a nossa mãe, ou a nosso irmão, ou a nossa irmã. O Senhor quer se relacionar conosco. Então, para que você possa se relacionar com o Senhor, né, para que você possa verdadeiramente viver um tempo, né, de milagre com Deus, você precisa tocar no Senhor, guardar os seus mandamentos, obedecer a sua voz. Amém? Deus tem muito mais para a sua vida e só depende de você para receber, porque você é que precisa obedecer e buscar a sua face de todo o seu coração. A palavra de Deus diz que o Senhor tem os olhos postos sobre a terra, procurando. Quem são aqueles que são os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade? É chegado o tempo, né, em que ele encontrará. E eu creio que eu e você temos sede e fome do Senhor, porque se você não tivesse sede do Senhor, você não estaria vendo esse vídeo até o fim. Amém? Então compartilhe essa palavra com quem você quer abençoar. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a vida da sua família. E até o próximo vídeo. Amém?